Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso, Eu, Gabriela Arcoverde. e trouxemos uma convidada, Débora Beltrão, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios da residência médica. Então, eu vou apresentar a Débora para vocês e aí a gente começa a nossa conversa. Débora, ela é residente do 2º ano do Programa de Medicina Intensiva do Hospital Alfa. Ela é intensivista do Real Hospital Português, professora da disciplina de intensiva do MedClub e é uma das criadoras da página Intensive-se, que vocês vão checar. Fala aí o arroba de vocês, Débora. É @intensive-se. Procura eles lá no Instagram, que muita coisa legal sobre medicina intensiva vocês vão encontrar por lá. Então, obrigado, Débora, por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço. E vamos começar a conversar um pouquinho sobre esses desafios desse período tão importante que é da residência médica. Aí, assim, eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que foi para Débora escolher medicina intensiva? Por que medicina intensiva? Como é que foi para você entrar na residência? Então, Marcelo, tudo começou com a minha mãe é intensivista. Nunca me vi fazendo terapia intensiva, inicialmente pensei em cirurgia geral, mas depois de muito refletir, passei alguns anos para passar na residência, foram 2 anos antes de conseguir passar, e aí terminei escolhendo medicina intensiva e hoje é minha grande paixão. A gente sabe. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, o paciente grave, assim, a gente devolver o paciente para a família, para mim, é tudo que há, é tudo que há. A residência não é um caminho difícil e a gente está aqui para conversar exatamente sobre esse caminho. E aí, você já falou aí, né? No início você passou 2 anos trabalhando, a gente vai falar também um pouquinho dessa questão de quando, se é para entrar direto, se é para trabalhar. Mas eu acho que a gente precisa também destacar o quanto a residência se faz importante, né? Na carreira médica, como uma forma da gente escolher nossa especialidade, aquilo que brilha nossos olhos, né? Aquilo que faz a gente ser, né? O que a gente quer ser. A gente escolheu medicina por um motivo, né? E a gente perseguir ele na especialização. Então, acaba que a residência médica é um momento para você seguir isso, seguir o que você gosta, seguir. E com a residência você consegue se posicionar no mercado de forma, Gabi né, é conhecida aqui certeira. no podcast como a rainha das polêmicas. E aí eu acho que a gente já Já tô começou com começando a já é uma polêmica. polêmica aí. A gente sabe que, assim, por questões de geração e por questões de dificuldade de acesso, a gente sabe que a residência é um período difícil, é um período puxado, mas tem muita gente que hoje em dia tem optado por não fazer a residência, fazer especializações. O que é que você acha sobre isso? Qual a sua opinião No em sendo mundo, residente? Vocês duas sendo isso. E assim, no mundo da, residentes. da terapia intensiva, vou aproveitar a nossa convidada, né? No mundo da terapia intensiva, que eu acho que tem uma gama de especializações, de pós-graduações na terapia intensiva, né? Teve Como é que você um vê? destaque muito grande agora com o Covid, né? Isso. E assim, as residências também de terapia intensiva, né? Deixaram de ser uma sub de clínica para ser acesso direto. Então, tudo isso ajuda, né? Na residência médica, como é que você vê isso? A questão da especialização e a residência médica na área de intensiva. Acreditem ou não, inicialmente eu achava que eu não ia fazer residência. Quando eu tentei cirurgia geral, que não consegui passar, eu disse, pra que residência? Mas a gente descobre sendo residente a importância da residência, tá, gente? Principalmente em terapia intensiva, a gente aprende que tem certas coisas durante a residência que fazem a gente ter mais segurança no tratamento do paciente grave. Que terapia intensiva é muito mais do que a gente puncionar, entubar, da gente saber iniciar noradrenalina, vasopressina. É muita fisiologia, é como se fosse a clínica médica do paciente grave. E a gente precisa entender os caminhos das doenças da terapia intensiva para a gente tratar o paciente da forma correta. Então, a residência me trouxe muito conhecimento sobre a fisiologia do paciente. E eu sinto que se eu não estivesse fazendo a residência de terapia intensiva, a qualidade do meu serviço para com o paciente grave não seria essa que eu consigo dar hoje em dia. Então, não me arrependo, inclusive acho a residência para todas as especialidades essencial, porque a gente aprende muitas coisas além do tratamento do paciente, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a melhorar tanto o nosso pessoal quanto o nosso profissional,
para que a gente consiga, junto com a equipe multidisciplinar, atender o paciente da melhor forma possível. E eu acho que a residência também se faz importante para a gente aprender a lidar com as adversidades. Porque, assim, são várias, Muitas, né? são momentos de estresse, são adversidades o tempo inteiro. E, assim, isso é importante também a gente passar por esses momentos na nossa vida profissional. Que lá na frente também vão acontecer e a gente já vai ter essa bagagem, né? De como lidar com isso. E assim, é aquela coisa, né? Não tem como a gente comparar uma pessoa que vai fazer uma pós-graduação, um curso ou qualquer coisa que seja, com uma pessoa que vai fazer residência médica que está ali com uma carga horária de 60 horas semanais, às vezes mais, né? Diante de pessoas que já passaram por esse processo, de teoricamente pessoas que são qualificadas e que vão ajudar a guiar você ali na sua construção profissional, né? Então, Sim. por isso que é considerado aí na literatura da educação médica como o padrão ouro de formação do especialista é a residência médica. E eu acho que a pós-graduação ou os cursos de especialização, eles têm sua vez, mas não para você ser o especialista, né? Mas para você se aprofundar naquele conhecimento, de você poder discutir melhor com as outras especialidades. Mas, assim, cada um vai ter seu momento e sua função, né? Isso. Eu acho que para ser especialista, acaba que a residência é importante. E para a clínica médica, eu sinto que as pessoas nem... Não valorizam. assim, nem especialização as pessoas buscam, né? Eu As acho que pessoas na acreditam... medicina intensiva também tem muito isso. É. Acho que são duas áreas muito afins, porque se você para pensar, são duas áreas que quando recém-formado, né, o cara termina ali a faculdade de medicina, ele consegue empregos para dar plantões de clínica médica, evoluções de clínica médica, ou plantões de intensiva. Isso tem mudado, né, principalmente agora depois da pandemia. Isso foi uma coisa que, para intensiva, né, teve essa reviravolta, e a especialidade dela cresceu muito e apareceu muito, principalmente para o leigo, mas eu tenho essa impressão que a pessoa se sente preparada, quando na verdade é completamente diferente a visão do intensivista e do recém-formado que está dando plantão intensiva. Isso. Do generalista, né, com o intensivista, Com o clínico. do generalista com o clínico, porque os leigos têm até a visão de que você sai da faculdade clínico, né, que não é bem isso, Não é né? bem A gente isso. precisa de um longo caminho para se tornar um clínico e ainda para se tornar um bom clínico maior ainda. Então a gente já vai trazer outro ponto polêmico. Terminamos a faculdade, tá? Eu vou decidir que não quero fazer residência. E aí, para onde é que a gente vai? Porque aí esse é outro questionamento, né? Tá, tudo bem, eu me formei. Eu não vou dar plantão, o que é que eu vou fazer, né? Porque você sai generalista. Será que o plantão de intensiva, por exemplo, na UTI, é o melhor lugar para esse recém-formado? Bom, assim, na minha vivência, porque eu tenho muita vivência com muito recém-formado na UTI, já que eu sou residente, então eu vivo dentro das UTIs, e a gente consegue ter contato com muito plantonista recém-formado. A gente vê a dificuldade no plantão, porque algumas coisas que fazem parte do plantonista, do intensivista, não só do diarista, a gente vê que falta um pouquinho no recém-formado. O plantão na terapia intensiva, ele pode se assemelhar um pouco ao plantão da urgência, mas existe uma grande diferença. O plantonista que está lá na urgência, ele só vai estabilizar o doente e vai mandar ele para a UTI. Então, a UTI, ela é responsável por uma coisa: ou o paciente ele vai morrer ou ele vai voltar para casa. Então, assim, a gente tem o papel, o plantonista e o diarista. Então, o plantonista também tem um papel de tratar o doente e não só resolver as De intercorrências. conduzir, de manejar, né? De ter aquela visão longitudinal do paciente, E né? global, Não né? pontual. Global. Isso. E aí o que acontece é que a gente vê coisas como o plantonista esperando o diarista para resolver certas coisas que fazem parte do plantonista, que é papel do plantonista. Um exemplo, assim, o paciente ele tem uma hipercalemia e ele precisa dialisar. Aí fica esperando o diarista passar para definir a diálise. Tu acredita que eu já tive situação de esperar, chegar e o cara tá esperando o diarista para definir intubação? Bom, eu me deparei com isso recentemente. É meio bizarro, mas acontece. Acontece. E aí, assim, esse não é o papel do plantonista. O plantonista ele não está ali para poder esperar o diarista, que é intensivista, para resolver o paciente. Eu mesma dou plantão de terapia intensiva, de UTI. Então, quando o meu diarista chega, eu já tenho uma UTI na minha mão, eu já passei o ultrassom do doente, eu já avaliei o paciente, eu já fiz aquilo que eu podia fazer antes do diarista chegar.
E o diarista, ele está lá para resolver certas pontualidades que fazem parte da condução do doente. Do Tipo cuidado mais assim, isso. mais longitudinal, né? Que o plantonista é mais transversal ali, né? Exatamente, mas o cuidado do paciente, ele vai muito mais além do que se passa na cabeça das pessoas, sabe? É um cuidado que é preciso que seja feito por um especialista. Então, assim, a gente vê que em São Paulo é um pouco diferente daqui em Pernambuco, né? A gente tem UTIs que só intensivistas que trabalham nas UTIs. Então, talvez seja um caminho que a gente siga por aqui. Sim, provavelmente também, assim, com o número de recém-formados, né, com a qualidade da formação médica caindo, principalmente nos hospitais particulares, acho que isso vai se tornar em algum momento a realidade, mas a gente sabe que hoje em dia ainda existe muito pouco, né, Isso, ainda intensivista. não tem perna para Isso. conseguir suprir, a quantidade de intensivistas Pouco suprir. intensivista, pouco emergencista para Isso, preencher essas isso. vagas que, por enquanto, ainda são realmente Enquanto isso, vão ser preenchidas por outras especialidades, né? Até Isso. mesmo por generalistas, mas sempre tendo essas ressalvas, né? Que Isso. você tem que estar atento para o que você está fazendo e o cuidado que você está prestando com o doente. Exatamente. E tem algumas outras coisas que a gente se depara, como, por exemplo, aquele plantonista que dá plantão e aprendeu a fazer X coisa por orelhada. orelhada, né? E não é bem assim. A gente tem evidências científicas e a gente faz as coisas não é porque a gente acha que está certo, é porque tem alguma evidência científica não é porque dizendo eu fiz que uma vez e deu certo, né? Não é porque eu fiz uma vez e deu errado. Não é porque a gente fez uma campanha perguntando se os médicos acham que deve se vacinar, que a gente deve deixar de vacinar as pessoas. Isso. Então, medicina é ciência. Medicina tem que ser baseada em ciência. E isso é uma coisa muito importante na residência. Que aí entra já um pouquinho no R1, né? Você está saindo do momento em que você era doutorando, né? Que a gente chama doutorando aqui em Pernambuco, né? Um interno. Isso. Que você não tinha tantas responsabilidades. Você é médico agora. E ao mesmo tempo que você tem que prestar o cuidado, você tem que estar ali aprendendo. Você não é especialista, mas você está se tornando especialista. E é isso, né? Não é só você repetir a conduta. Você tem que estudar e você tem que ser crítico. Isso. Né? Débora rodou com a gente na clínica médica, né? Num dos rodízios que é da intensiva. E, assim, sempre teve esse perfil de questionar desde o primeiro dia. Como foi para você, assim, esse período de sair? Você trabalhou 2 anos, né? Como médica. E aí depois você entrou na residência. Então você já tinha mão e entrou num momento que você começou a ter que voltar ali, digamos assim, e se colocar no lugar de ter que mais aprender, de ouvir mais. Como foi essa sensação para vocês duas? Assim, Gabi também teve a mesma coisa, né? Parecida. Trabalhou e depois entrou na residência. Como foi o primeiro mês de residência? Eu trabalhei um ano e meio. Um ano e meio antes de entrar na residência. Mas foi no Covid, né? Então, na loucura do Covid, que a gente parecia que tinha trabalhado 10 anos, né? Porque a carga de trabalho era muito alta, nem porque você queria, mas porque era preciso, né? Porque colegas adoeciam, a gente tinha que cobrir aqui, cobrir ali, de um trabalho para o outro, enfim, mas sem querer relembrar esses tempos sombrios. Quando eu me coloquei para ser residente e voltar assim, é um pouco estranho. É um pouco estranho. Um pouco estranho, porque eu já evoluí em enfermaria, desde que eu me formei, eu trabalhei em enfermaria, era o lugar que eu mais gosto de trabalhar, e quando foi entrar na residência para estar numa enfermaria, para ser subordinada a outras pessoas, é um pouquinho diferente. Eu pergunto porque, assim, eu saí direto da faculdade e entrei na residência, então eu não tive esse choque. Sim. É um pouquinho diferente, mas eu acho que sempre você tem que levar de uma forma de perguntar de uma forma, ter um pensamento crítico. Eu acho que nos ajuda em relação a isso. Assim, eu já tinha, quando eu ia passar um caso, eu já tinha na cabeça o que eu ia fazer. Isso. Estando certo ou errado, Já né? tem desenvolvido algum grau de independência, Isso, né? então assim, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e acabava que o preceptor acabava lapidando o meu conhecimento. Então você... Eu sei. Eu peguei isso aí. Você vinha com as ideias e a pessoa, olha, isso aqui tudo bem, mas isso aqui vamos deixar para mais para lá, que tal pensar nisso depois? Assim, e também quando eu trabalhava como evolucionista de um dia, então eu não tinha eu não acompanhava o paciente do começo ao fim. Então acabava que isso era uma dificuldade também, né? Então eu me sentia muito afobada de querer fazer tudo num dia só, né? E eu não precisava disso. Né? Então, assim, eu fui sentindo isso, mas eu acho que me ajudou bastante. Eu acho que foi mais benéfico para mim. É um pouquinho diferente, é um pouquinho desafiador, mas eu acho que foi mais benéfico porque eu consegui aproveitar melhor. Porque eu já trazia algo para trabalhar em cima. Não veio completamente vazio, né? Sem alguma coisa ali, uma base, né? Isso. Eu acho que eu passei por uma coisa semelhante, sabe?
nesse tempo, antes de entrar na residência, eu tive o prazer de trabalhar em UTI também, durante o Covid. E eu acho que isso me trouxe uma visão um pouco diferenciada do intensivista para o generalista, dando plantão de terapia intensiva. Eu dava plantão em unidade mista, que a gente chama aqui, que é como se fosse uma emergência, um hospitalzinho pequeno. Uma emergência de tudo. De Uma tudo. emergência de tudo. De Isso. grávidas, crianças, adultos. O que vier você E atende. vier, você atende. E aí depois veio o Covid, e durante o Covid veio o convite de começar a trabalhar lá no Português, onde atualmente eu trabalho. Então hoje eu consigo ter a visão da época que eu era plantonista, generalista dentro da UTI, e hoje como residente de terapia intensiva, caminhando para o R3. Então, assim, o começo da residência para mim foi difícil, porque eu já dava plantão em UTI, e na minha cabeça eu sabia. Eu sabia que, assim, eu tinha que lapidar meu conhecimento, mas, assim, Mas o existiam início é um alguns choque. vícios. Isso, no início tem aquele choque do vício, você faz, não, mas eu sei porque eu trabalho em UTI, mas você não sabe, você aprende que você não sabe nada, tá, gente? Primeiro mês, a gente, na residência terapia intensiva lá, tivemos várias aulas de hemodinâmica, de neurocrítico, de muita coisa, e quando você começa a ver fisiologia do paciente grave, você fala, meu Deus, É tão diferente. É outra tão coisa. diferente, é outra coisa, nunca vi isso na minha vida. Você não vê nesse nível de profundidade na Isso. faculdade, até porque não é isso que vai ser cobrado. Você não é Isso. treinado para ser especialista na faculdade. Exatamente. Você vai ter uma visão ampla ali, né? Isso. E aí, quando você começa a lapidar o seu conhecimento, que você vai caminhando na sua residência, você vai vendo que aquilo que você fazia, existia um motivo para você fazer, e às vezes aquele negócio que você achava que era para fazer porque X coisa acontecia, nem sempre é a mesma coisa. O paciente A nunca é igual ao paciente B, que nunca é igual ao paciente C, e você vai aprendendo a como tratar o doente, em que velocidade você vai tratar, e quais são as prioridades no tratamento dele. Então, assim, a residência traz para a gente muita experiência de vida, experiência profissional, e a gente passa muita coisa que quando a gente não faz a residência, a gente perde, né? É muito difícil de conseguir. Isso. E assim, tem outro ponto aí que tu já traz, né? Que tá dentro da nossa conversa, que é esse desespero, né? O desespero do primeiro mês na enfermaria. Que é aquela desespero para você, meu Deus, eu preciso aprender Isso. tudo que eu quero, tudo que eu preciso em um mês saber tudo. Você consegue ver o tamanho do abismo, da sua né? ignorância, né? O tamanho do abismo que você vai ter que passar por aquilo ali, que você quer suprir todas essas necessidades, todas essas carências que você tem, e que infelizmente no primeiro mês na primeira semana você não vai conseguir, no primeiro mês também não, nem no primeiro ano, talvez até o final da residência. Ou talvez até o final da vida, né? Porque quando mais a gente vai estudando e vai crescendo profissionalmente, a gente vê que a gente não sabe de nada, na verdade. Isso, Exato. então, mas é importante a gente também não ter a gente não ficar afobado, né? A gente não ficar com essa vontade. Não se paralisar. Isso, nem ficar afobado, nem ficar desesperado porque não sabe das coisas, nem ficar paralisado e não sei, já não vou saber mesmo e deixar, Deixa né? pra lá. Então, assim, é importante a gente entender o percurso, o caminho que a gente tem para percorrer, e entender que todo dia a gente vai ter um aprendizado novo, a gente vai ter algo para que a gente possa fazer para crescer profissionalmente, ajudar melhor o paciente, melhorar a nossa assistência e, assim, entender que vai ser um processo. Vai ser um processo que começa na residência e não tem fim. E assim, eu vivi a enfermaria de clínica médica com Gabi. E, né, Com momentos bem desafiadores, bem inclusive. Pra quem tá em casa e não sabe o contexto, um dos RUs da gente desistiu da residência. Foi. E vocês estavam em 3, não era? Na Em 3, enfermaria. isso. E aí ficaram só as duas, desesperadíssimas lá, porque tiveram que absorver a demanda do colega que desistiu. Na verdade, estávamos em 4. E ficaram em 3, né? Ficamos em Isso. 3. Ele desistiu no final de semana, antes que ele ia ser o final de semana que ele ia trabalhar. Era. As 3 com trabalho, inclusive. Eita, olha, era uma choradeira, cada uma. Eu olhava pra casa, Surto ia passar a psicótico. visita, tava cada um com cara de defunto diferente, né? De choro. Pronto. Mas deu certo. Mas deu certo. certo. Falando nisso, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, sobre trabalho, né? Trabalho na residência. Sim. Porque O trabalho fora a residência, isso, no fora da caso. o né? trabalho da residência e fora da residência. Porque Isso. sabemos, pegamos até O extrato bancário aqui. valores. Valores. A bolsa líquida, ela fica R$ 3.644 e 42 centavos. E 54 com 42 centavos. Então, assim,
é um valor que é insuficiente, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que é insuficiente para a gente fazer residência em grandes centros, morar sozinho, que você já terminou a faculdade, Isso. você tá na... Geralmente, a maioria, o Isso, perfil é esse. Vai sair... Porque uma coisa é estar morando com Isso. seus pais, isso. você não tem... Mas aí, você sai de casa, você vai ter que pagar aluguel, Vem gente que você vem vai de ter... Novas fora, né? contas, Vai ter que né? ter conta, vai ter que ter energia, vai ter que comprar roupa, vai Você ter que pagar você curso. assumiu compromissos, né? A partir do momento que você se forma, você assume Muita gente compromissos, tem fiéis aí contas. para pagar, né, da Isso. faculdade, Então, assim, financiamento. acaba que esse valor acaba sendo insuficiente e a Bem gente insuficiente. precisa correr por fora, né? Isso. Fazer trabalhos além da residência. E quais são os cuidados que vocês acham que é importante a gente ter? Você, Marcelo, como preceptor, o que é que você sente aí dos Cara, residentes, quando precisam trabalhar fora? Quais são os cara, cuidados que a gente tem que ter? olha, eu tenho duas visões, né? Não tem muito tempo que eu deixei de ser residente, ou talvez tenha, não sei, eu prefiro nem contar. Mas na minha residência, no final do R2, eu tive um episódio de burnout, porque foi na época da pandemia, né? Então eu recebi uma pandemia no meu braço, quando no momento que a gente esperava, né, no R2 a gente espera que vai ser mais tranquilo, foi o caos. E aí, além das 60 horas da residência, né? Tinha ali a rotina de enfermaria, tinha um plantão da residência. Eu era plantonista de UTI, de uma UTI neurológica, lá no Pelópidas. Eu dava 12 horas de plantão e assumi mais 24 horas de plantão no português, ou seja, eu dava 36 horas de plantão. Loucura. Até Loucura. um belo dia que eu estava saindo da UTI, de uma para outra, e começou uma dispneia, não sei o que, enfim. Resumindo a história, eu acabei sendo internado. Eu saí do português, tipo assim, de 7 horas como plantonista. Quando foi no outro dia, o diarista que tinha passado comigo me viu lá como paciente, porque eu fiz um infra de ST difuso, pensaram em pericardite, em TEP, enfim, eu internei, fiz tudo que é exame, deu tudo negativo, era só Burnout. estresse, burnout. Nossa. E aí, assim, eu tinha esse contexto, eu era de fora, eu precisava manter, eu já era casado, meu marido não trabalhava na época, né, tinha minhas dívidas para pagar, eu vim de uma família um pouco abastada. Então, assim, eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. Mas agora, enquanto coordenador, enquanto preceptor, eu vejo, e olhando para trás para mim também, eu vejo como isso impactou tanto na minha saúde mental, principalmente, sem sombra de dúvida, mas também na minha qualidade de formação técnica. E que é uma coisa que a gente não para pensar quando a gente está na residência, é que você nunca mais vai fazer isso de novo. Você nunca mais vai fazer residência de clínica de novo, você nunca mais vai fazer residência intensiva, e você nunca mais vai ter a semana só fazendo aquilo, só se dedicando àquilo, e com pessoas ali para lhe supervisionar. Mesmo que você se dedique a estudar depois, não é a mesma coisa. E essa é uma das minhas preocupações com vocês que dão plantão, que trabalham fora, que é o tempo para poder descansar, para poder estudar e para resolver as coisas da vida, porque você continua sendo filha, você continua sendo esposa ou namorada, você continua sendo uma pessoa com suas demandas. Então a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? Com o trabalho que a gente vai arrumar na residência, porque acaba que eventualmente a gente vai precisar, né? Eu acho que é a exceção, É bem raro. os residentes É que bem não raro. precisam trabalhar e que os pais conseguem dar essa ajuda, ou pai, familiares, maridos, que conseguem dar essa ajuda, né? Não é sempre que a gente consegue. Então, quando a gente for precisar trabalhar, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. A gente precisa ter cuidado na nossa escolha do nosso plantão, a escolha do nosso trabalho. Porque lembrando que a medicina nos permite trabalhar de diversas formas. Não Sim. necessariamente dando plantão de emergência, não necessariamente dando plantão de UTI, mas existe a evolução de enfermaria, existem outros trabalhos. Consultório, né? Isso, Existe consultório, visita dar aula. domiciliar. Olha, Dar Débora aí aula. sendo Então, professora. assim, existem várias formas para a gente conseguir essa renda extra, não necessariamente com o trabalho. Então, dá prioridade a um trabalho que não seja tão exaustivo, né? Exaustivo fisicamente e mentalmente, né? Não lhe tire de eixo. Isso. Isso. Outra coisa que é muito importante é a questão do deslocamento, que muitas vezes a gente não pensa. Então, assim, todo o tempo do residente é muito precioso. Pra gente estar gastando com, seja Trânsito. assim, 1 hora de trânsito, meia hora de trânsito por dia. Isso E o trânsito tá cada vez influencia. pior, né? Mas assim, isso influencia na nossa vida, no tempo que a gente está usando para descansar, para ter 10 minutos de paz interior. De ouvir uma música e ficar tranquila. Risos nervosos. De assistir uma série que você gosta, de ter um momento de autocuidado que acaba se perdendo por momentos de trânsito, de deslocamento. Então, quando for escolher um trabalho na residência, procure um trabalho que seja mais tranquilo, que seja menos complexo, demande menos de você, mesmo que você ganhe um pouquinho menos. E um exemplo disso são os plantões Cinderela, né? Que você sai de Sim. meia-noite. Então, assim, procure esses trabalhos menos cansativos e que sempre próximos, ou onde você trabalha,
que no caso a residência, ou onde você mora. Isso aí vai ajudar a diminuir essa exaustão, diminuir esse cansaço e lhe permitir ter um desempenho melhor na residência. E às vezes trabalhar até mesmo no próprio hospital que você faz residência, né? A gente uma sabe boa. que isso depende muito de hospital para Isso, hospital, né? tem regulações. Tem hospital que permite, tem Isso, hospital que não permite. Inclusive, tem hospital que durante a prova de residência no edital já diz que você não pode trabalhar durante a residência. Isso. Então é importante, quando for escolher a residência, se programar em relação a isso, né? Para depois você não passar, preciso trabalhar e não posso. Em São Paulo isso é bem comum, aqui em Recife eu não conheço Eu nenhuma. também não conheço. Ia depender da residência. Tem uma amiga minha que ela fez residência de clínica médica no Sírio. No R1 ela disse que era impossível trabalhar, porque assim, a carga de trabalho na residência de lá era muito maior do que 60 horas semanais. Assim, era impossível ela trabalhar junto com o R1. E que assim, são 60 horas semanais geralmente de trabalho, mas ali não tá contando o tempo que você vai estar em casa preparando seminário, estudando, revisando algum assunto, para no outro dia você cumprir aquela carga horária, né? Isso. Você cumprir de uma forma satisfatória, né? Isso. Por exemplo, assim, eu não tive a oportunidade de pensar em fazer meu pé de meia antes da residência. Eu tinha porque eu tinha trabalhado já 2 anos antes de entrar na residência. Mas eu entrei na residência assim do nada, tá, gente? Como o Marcelo estava dizendo aqui, ele foi testar. Ele passou na residência. Eu fui testar também. Aí eu passei na residência. Os doidos. Assim, eu não queria dizer nada não, mas a prova que eu fiz pro Alfa, eu também... Ou seja, ninguém ia fazer residência. Ninguém ia fazer residência aqui, se hein? inscreveu, né? Vamos ver no que é que dá isso aqui, né? A do Alfa, eu já tinha trabalhado no Alfa, então, assim, era uma coisa que eu sabia que era um hospital muito organizado, eu tinha uma admiração pelo hospital, e eu parei, eu disse, poxa, eu vou fazer, vai ser um simulado caro. Eu botei assim na minha meta. Simulado caro, Um é uma simulado boa caro, definição. E aí, aconteceu. E pronto, gente, assim, nessas situações onde você entra na residência, assim, de surpresa, e não foi seu pé de meia, você vai ter que trabalhar. Então, a gente tem que levar em consideração tudo o que Gabi disse, que é muito importante, né? Para que a gente não fique tão exausto e não entre em burnout durante a residência. Ou pelo menos evitar, né? Tem uma outra alternativa que a gente até estava conversando, que também é o serviço militar, né? Isso. Para meninos, geralmente, né? Para os homens, geralmente acaba sendo obrigatório, mas as mulheres podem se inscrever. E aí, se você passa na seleção, você pode ficar lá até 8 anos, né? O salário é bem bom, geralmente você entra ali como primeiro, segundo tenente. Isso. E a sua vaga de residência, se você passar também junto, ela fica ali congelada, Reservada. né? Isso. E aí depois do primeiro, segundo ano, você consegue voltar e assumir essa vaga que você já passou. E aí você consegue juntar um dinheiro, né? Um bom salário para poder tentar, pelo menos, diminuir a carga de plantão que você vai dar, ou de trabalho que você vai dar durante a residência, né? Então, resumindo um pouquinho, né? Eu acho que a gente precisa... Pensou em entrar na residência, né? É uma perspectiva sua. Então, se prepare financeiramente para isso, né? É se programar, né? Acho que a palavra é essa. Se programar. Se programa financeiramente. Se você pretende entrar direto da faculdade, veja formas de renda extra durante a faculdade. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar. Hoje em dia é bem factível. Bem factível. Né? Infotrabalhos, infoprodutos, trabalho para empresas, isso acontece, né? É uma coisa que ajuda. Outra coisa, se você for demorar para entrar, dar plantões como generalista, se você tiver 1 mês, 2 meses, isso já vai lhe ajudar durante o período da residência, né? Quando eu soube que eu passei. Ou se você for passar, se você for do meio do ano, a prova de residência só é no final, você vai ter 6 meses para ajudar um dinheirinho também, como plantão de dinheiro. E a outra opção seria o alistamento militar, né? O serviço militar, que também vai lhe ajudar a juntar um dinheirinho antes de começar a residência propriamente dito. Exatamente. São todas opções. São boas para opções. você se programar financeiramente. São boas Porque opções. vai ser importante. Bastante. Você só sente quando você tá lá, né? Pois é, enfim. Eu acho que outro ponto importante para a gente falar sobre a residência é falar sobre a divisão, né? Do R1, do R2, do Como R3, é que funciona, né? do R4, 5, né? Se você tá na Neurocirurgia da vida. Quem sabe? Então, pois é. Então, eu acho que é importante a gente falar também sobre essa hierarquização, Como é que funciona? né? Como funciona. Sim. Como é que você vê, Marcelo, você como staff, essa divisão de tarefas? Veja, acho que é muito parecido. Assim, vocês já estão... Débora já tá indo pro R3, você já tá terminando, vai virar clínica daqui a meses, a dias, na verdade, né? Semanas. Dias. Quer que eu lhe diga os dias exatos? Eu tenho aqui. Obrigado, Gabi, pela parte que me toca. Ela vai abandonar a gente, mentira. Então, de forma geral, o programa ele é construído de uma forma em que você vai ganhando autonomia ao longo do programa, né? E ao mesmo tempo que você ganha autonomia, você deixa o trabalho, ele deixa de ser mais braçal, né? Então a intensidade do trabalho ela diminui em quantidade, mas ela aumenta em complexidade e em responsabilidade,
Não sei se é exatamente assim como você se sente, mas geralmente você chega ali como R1, você tá meio perdido, você vai evoluir os pacientes ali meio sem saber o que tá fazendo, e ao longo do R1, quando você vai se tornando R2, principalmente no R2, na maioria dos serviços, pelo menos na clínica médica é assim, você tem uma quantidade menor de pacientes, mas você começa a ter outras responsabilidades, né? Como supervisionar o seu R-, né? Que a gente chama aqui, né? O resident que está abaixo de você num ano mais novo, e assumir outras responsabilidades. Então, ter contato mais com gestão, com a parte de educação propriamente dita, geralmente com aquela parte mais intelectual, de propor conduta. Nas especialidades cirúrgicas, o grau de dificuldade dos procedimentos, eles vão aumentando também, enquanto que as responsabilidades na enfermaria de evoluir os pacientes, elas vão diminuindo. E, obviamente, quando a gente vai cobrar alguma coisa que deu errado, a primeira pessoa que a gente vai cobrar é o R2, depois o R1 e depois o interno, né? Porque a gente pressupõe que existe a gente deposita a nossa confiança na capacidade técnica e no desenvolvimento pessoal que você teve ali durante o R1. Resumindo, o R1 está lascado, né? Exatamente. O R2, ele está um pouco menos lascado, mas tem mais responsabilidades. Vocês já viram um meme, eu não sei se esse meme existe ainda, que são várias linhas assim, de fio de telefone, e aí tem vários pombos. Aí tem um pombo que faz cocô no de baixo, que faz cocô no de baixo. É tipo isso, assim, só sobra pra quem tá embaixo. Só sobra pra quem tá embaixo. Enfim, mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que é isso. E a gente entender que o R1, ele realmente vai ter uma carga horária de dificuldades, de assim, mais de burocrática, braçal, né? como você disse, né? O trabalho. E depois o R2 você vai trocar. O trabalho vai continuar sendo grande, né? Assim, vai continuar sendo desafiador. Mas a forma, né? com que você é cobrado é diferente, isso. né? E a forma com que você começa a ser trabalhado é diferente. Você começa a assumir mais responsabilidades complexas, né? A partir que você vai crescendo na residência e vai seguindo. E a gente da terapia intensiva é um pouco diferente, né, gente? Porque como é acesso direto, o R1 da gente é geral. A gente roda clínica médica, cirurgia, anestésio. Né? O que vocês imaginarem, a gente roda imagem. Então, assim, o R1 não é na UTI. A gente, da terapia intensiva, o R1 todo é como se a gente trabalhasse para outras especialidades. Para que a gente consiga juntar pelo menos uma base importante para a gente ir para o R2. E no R2 a gente entra na UTI. Então, para a gente, terapia intensiva é um pouco diferente. O começo do R2 é como se fosse um R1. Porque a gente entra na UTI e as pessoas ainda estão conhecendo a gente, estão conhecendo a personalidade da gente. E como é acesso direto, como eu já trabalhava em UTI, então, assim, entrar na UTI para mim já era... Entrar no R2 e entrar na UTI já foi muito natural, porque eu já trabalhava em UTI. Mas a gente tem, por exemplo, um R igual minha e um R igual meu que não tinham contato direto com a UTI em si. Então, assim, para eles foi meio que um choque entrar na UTI e começar a trabalhar, assim, como residente de terapia intensiva mesmo. E aí, assim, agora no final do R2 é como se a gente estivesse entrando no R3, no R2 propriamente dito, isso. Né? E aí é uma sensação mais de que a gente consegue organizar a UTI, que a gente tem a UTI na mão, a equipe na mão, a gente vai ganhando responsabilidade, vai trabalhando mais com gestão. É um pouco diferente da clínica médica, só porque tem esse ano mais geralzão. Isso acontece também na neurologia. O primeiro ano é mais clínica médica, especialidades afins. E depois aprofunda. Na fisiatria também. Fisiatria, dermatologia também. Isso. Então, na verdade, se você for parar para pensar historicamente, eram todas especialidades que tinham como pré-requisito clínica médica e que em algum momento elas se tornaram de acesso direto. Eles mantiveram esse primeiro ano para ter essa base e depois entrar a partir do segundo ano na parte específica, né? Agora eu quero falar com o R1 que está ali, que já sabe que passou, tá certo? Que vai começar a residência. Não vai se... Vou começar, março lá. E isso, dia 1º de março, vai estar lá prontinho, arrumadinha, maquiada, bonita. Só no primeiro dia, isso, tá? No primeiro dia. Primeira semana até que vai. Mas eu quero falar assim, vocês... uma coisa que eu senti, que eu acho que é importante ter uma visão de alguém de fora. Vocês não vão notar o quanto vocês estão crescendo. Só vai acontecer quando rodar. Quando chegarem os novos R1s, é aí que vocês vão notar, poxa, é verdade, eu fazia aquilo. Eu falava isso tanto para essas duas meninas. Mas eu não entendia. Nossa, olha, o desespero, chororô, né? No final do segundo mês do R1. Meu Deus, eu não tô aprendendo nada, eu não tô dando conta, eu vou largar, não sei o quê. Gente, calma, vocês estão aprendendo. Não, vocês estão falando isso só porque vocês querem. Não, e não é. Realmente a gente não consegue ver quanto a gente cresce. A gente não percebe. E a gente ouve aquela história, né?
eu vou virar R1 para R2, da noite pro dia, eu não sei A nada. noite da sabedoria. A noite da A noite da sabedoria. sabedoria. A noite da sabedoria, ela é verdade, gente. Não, mas eu acho que o que ajuda a noite da sabedoria é justamente quando chegam os R1s. Isso, Porque quando os R1s chegam, aí você diz, poxa, eu era assim. isso. Eu Você se fazia vê isso. lá, né? Eu fazia isso. Hoje eu já tenho outra estratégia, eu já penso de outro jeito. Quando eu vejo isso, eu já penso Sim. naquilo, eu já separo, eu já sei como me organizar. Então, assim, você se vê e você vê que você cresceu só ali. E eu não sei se O vocês... R1 inteiro você acha que não tá Eu não sei se crescendo. vocês sentiram isso, assim, de vocês olharem o R1 de vocês e pensar assim, poxa, agora eu sou responsável por eles, eu tô acima deles. Então, assim, no sentido de agora eu tenho mais responsabilidade, eu tenho que dar conta dessa responsabilidade. E você percebe... Lascou. Mas É. você percebe que você assim, no começo você parece um R1, R2, porque você ainda tá na aprendendo ali a transição ser também, né? R2. Mas eu acho que com o tempo o R2 vem e você sente nas costas que você cresceu. Eu acho que é isso. Meu R2 foi muito atípico, assim. Eu fui R1 de novo, assim, porque... Covid, né? Covid, os pacientes eram muito graves e o hospital decidiu não expor os pacientes graves aos R1s. Fazia mais sentido que os R2 evoluíssem, então eu acabei sendo R1 2 anos. Parte 2. Eu não tive... E eu fui primeira turma, né, da minha residência, Sim. assim como Gabriela. Então eu também não tinha a figura do R2 na minha frente para saber exatamente como era o R2. Inclusive, quando a gente foi montar a residência de clínica médica, né, assim, quando eu assumi a coordenação com 4, 5 meses de residência, e o R1 já estava montado. Eu que tive que montar o R2, e eu não tinha esse referencial. Foi Verdade. difícil, assim. Foi difícil, mas eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. A gente também não teve, né? Não, eu acho que deu certo. Assim, comparando com os outros lugares Porque, e comparando assim, é muito legal pra gente ver você chegando como R1 e você saindo, sabe? Assim, é gritante, assim, eu não consigo nem... E me dá um orgulho, assim, sabe? Coisa boa. Pô, Que bom, né? Não? Que bom, dá né? um orgulho, assim, dá uma sensação de dever cumprido. Mas eu não sei se você lembra, mas uma coisa que eu lhe perguntei diversas vezes, que eu não sabia. Eu disse, minha gente, qual é o papel do R2 aqui nessa enfermaria? O que é que eu tenho pra não fazer? sei o que eu faço. Mas você faz o papel de R2 muito bem Mas hoje assim, em dia. eu ficava assim, logo quando teve a virada, né? Acabou que o primeiro mês tem muito remanejamento, você não sabe exatamente quem é que vai ficar como R1, então a gente acabou ficando muito como R1 no primeiro mês. No segundo mês... Foram 1 ano e 1 mês de R1, Um ano e um mês. assim, R1 a gente dizia que era o R1 R1 parte 2. parte Aí, assim, a partir do segundo mês que a gente começou a entender qual era o papel, eu não sabia exatamente o que o R2 tinha que fazer. Qual era a função, qual era o papel. Mas é porque você também Pois não é. teve o R2, Então, né? assim, era um pouquinho... Então, E a gente aperreava intensiva muito também os não tem, né? preceptores. Vocês a gente é a também. primeira Vocês turma. também. Aí quando eu entrei na UTI, eu disse, mas eu faço o quê? Por quê? Pois é. O que é que o Qual é a R2 minha faz função? mesmo? Né? Qual é a minha função aqui? Assim, foi difícil. E eu perguntava muito, eu aperreava muito. Vocês. Mas com certeza os R- de vocês não estão nessas dificuldades. Eles já têm, pelo menos, Já algo tem pra se espelhar, né? Isso, o espelho, olha a imagem Isso. espelho. E aí, eu acho que outra coisa, ponto muito importante na residência é inteligência emocional. É uma coisa que a gente não Muito pode deixar de importante. falar. E que ninguém fala, né? Ninguém Pois é. discute, ninguém Ninguém ensina. fala. E assim, é inteligência emocional para com seus colegas. O que é seus inteligência iguais. emocional, doutora Gabriela? É você lidar com as pessoas, né? Eu acho que Com as você situações, saber né? lidar com as pessoas, com as situações, você conseguir ter uma convivência harmoniosa, saber tratar das pessoas, ter empatia pelos outros, tudo isso eu acho que ajuda. Eu gosto de pensar em inteligência emocional como a habilidade e a capacidade de você reagir a situações que demandam emocionalmente de você, seja consigo mesmo ou seja com pessoas externas, de forma inteligente, no sentido de diminuir danos, Sim. de não ser agressivo, de Isso. ter uma comunicação efetiva, de evitar uma coisa que é muito comum, que vocês fazem demais, que a gente faz, né? A gente médico faz demais, que é se automutilar, assim. Às vezes a gente se cobra de uma forma tão desesperadora, assim, que a gente acaba adoecendo. E às vezes é aquela coisa que eu falo, quando você tá ali falando com o seu R2, seu R igual, com o seu R1, você fala, não precisa, etc. Você tem compaixão, você acolhe. Mas quando você pensa nos seus erros, no que você não tá fazendo certo, você geralmente não é tão legal consigo mesmo, né? Uhum. Então isso é uma coisa bem importante que a gente precisa desenvolver. Sim. E assim, aprender a lidar tanto com os seus R iguais, né? Ou seus R+, né? Seus colegas de residência,
seus preceptores, também é uma coisa muito importante. Aprender a lidar também com a equipe multiprofissional. Muito importante. Né? E com os pacientes, acompanhantes, são todas situações muito desafiadoras que a gente passa na residência e que a gente passa de uma forma intensiva, né? De uma forma muito intensa. Aí eu queria saber até a sua opinião, Débora, em relação à UTI. Porque na UTI acaba que a convivência com a equipe multi, ela é mais intensa também. Isso. Como é que você lida, assim? Como é que você achou que você entrou? Como é que você está desenvolvendo a sua inteligência emocional durante a sua residência? A gente no R1, como eu disse, a gente roda em tudo que é lugar, né? Então a gente roda com várias equipes. O que dificulta a vida um pouquinho da gente que roda, assim, em vários hospitais. A gente, na residência da gente, a gente não roda no mesmo hospital. O hospital da gente tem algumas especialidades, mas não tem todas, então a gente precisa muito rodar fora em outros hospitais. Então a gente precisou se provar muitas vezes. Até hoje, no R2, a gente ainda precisa se provar para várias especialidades, vários locais que a gente vai. Mostrar que a gente não é doido. Aí, É o primeiro passo. é o primeiro passo. E aí... Tem bom senso. E bom senso. E aí, assim, a comunicação não violenta é muito importante. A inteligência emocional é muito importante porque a gente vai se deparar com situações onde as pessoas vão olhar para a cara da gente, elas vão rir, vão dizer, tá, mas você é só residente, cadê o médico? Então, Difícil. é muito difícil. Até hoje eu me deparo muito com isso. Então, assim, as pessoas duvidam da sua habilidade porque elas não lhe conhecem. Existe o preconceito, né? Sempre vai existir um conceito prévio em todo lugar que você for. Não só na parte onde você trabalha. Mas assim, é normal do ser humano, né? Isso. A questão das comunidades, né? Você vai confiar ali nas pessoas que você realmente conhece. Se eu não lhe conheço, você tem que se provar. Exatamente. Socialmente, né? E aí, assim, é um caminho muito difícil, porque você tá ali lutando no seu R1 com você mesmo, no seu R2 com você, mas você tá ali, você e a sua residência, então você já é um período muito frágil do ponto de vista mental, e aí você tem que se relacionar com outras pessoas, com várias situações, e isso se torna um caminho muito difícil, porque você vai se deparar com momentos muito difíceis, com pessoas que você considera como difíceis, que não batem com a sua personalidade, e nem por isso você vai precisar agredir a pessoa. Ou bater de frente. Ou bater ou apesar frente, ou de se desgastar. Isso. Ou apesar da pessoa vir e lhe degradar, ou lhe fazer algum mal, você não precisa ir contra ela. Isso envolve muito comunicação não violenta, você ter inteligência emocional, entender que uma coisa que uma staff minha diz muito, uma amiga minha diz muito, é que o que as pessoas falam para você diz muito sobre elas e muito pouco... Mais do que elas, mais do que você. Muito mais do que você. Com certeza. Então, você sabe os seus valores, você sabe o seu posicionamento, você sabe qual a sua proposta ali, então você não precisa se trocar com a pessoa. Sim. E na UTI, a gente tem muito isso de multidisciplinaridade, porque a gente tem várias especialidades num lugar só. E eu acho que esse crescimento profissional e pessoal, do ponto de vista emocional, é um crescimento que eu acho, assim, de verdade, eu vejo muito eu e Gabi, assim, porque a gente é R igual, né? Tipo, assim, R2, a gente tá nesse caminho que eu vejo quando a gente começou e eu vejo onde a gente tá. E eu vejo que a gente cresceu muito como pessoa. E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Eu sou uma pessoa que eu tenho minhas opiniões e meus valores. E eu acho que eu consigo hoje me colocar muito melhor do que eu conseguia anteriormente, provar meu ponto. E existem algumas batalhas que você não vai ganhar. Não. E elas não vale você batalhar por essas batalhas e gastar sua energia. E se desgastar emocionalmente, né? Isso. Algumas coisas é deixar aí. E eu acho que no R1 a gente não fazia muito isso, de você aprender a deixar aí. As R-, né? As atuais R1s, elas chegam pra mim, Gabi, uma situação de estresse, assim, uma emergência, alguma coisa. Gabi, você é tão calma nessas situações. Mal sabe, né, Gabriela? Mal sabem elas. Gente, eu fico impressionada quando as pessoas dizem um negócio desse, porque assim, eu no R1, eu e Manu, pra cima e pra baixo, assim, os surtos. Esperamos. Chegava paciente grave, meu Deus do céu, era faltava arrancar cabelo. Eu acho que é porque assim, a gente fica na mesma salinha, a gente se encontra de vez em quando na mesma salinha. Eu acho que o Marcelo ele pode dizer muito bem, Gabi também, porque de vez em quando eu entrava e eu gritava dentro da sala assim, meu Deus!
não aguento mais. Aí pronto. Aí uma coisa que eu acho imprescindível, uma boa relação com seus R iguais. Muito. Porque, assim, são eles que vão lhe segurar no momento que você dizer, eu não Sim. aguento, eu vou desistir. Aí a outra vai virar, você não vai desistir. Você Coisa não tá nenhuma. doida? Tá certo que você tá passando por isso. Cada um surta em surtos Isso, parcelados, né? Isso, assim. Então, eu tenho uma R igual minha, Manu, cheiro pro Manu, que me segurou em diversos momentos, assim, de dizer, olha, não tá dando, vou desistir desse negócio, eu não tô conseguindo mais, não tô aprendendo, Sim. não tô fazendo nada, não tô conseguindo. São pessoas que você convive mais do que com sua família, Isso. né? Durante pelo menos 2 anos, né? As residências pelo menos têm 2 E com anos. momentos de E com fragilidades, momentos né? de fragilidades do paciente, com suas fragilidades, Isso. fragilidades pessoais, profissionais. É pra pessoa que você vai chorar se você brigar com seu namorado, Vai. se você tiver um problema com a família, se você discutir com o staff, se o paciente desrespeita. Isso. Então, assim, Cultivar essa boa relação é primordial. pra mim é uma das principais coisas. Eu teria desistido da residência rapidinho se não fossem meus R iguais. Com certeza. E assim, você também precisa ter um pouquinho de sorte, né? De Isso. serem pessoas que casem também os mesmos Isso. valores. Isso. Mas acho que, assim, parte também muito de você saber respeitar os outros, sabe? Todo mundo tá vivendo uma batalha ali, você não sabe até você conversar com a Sim, pessoa, Pois né? é. Eu digo hoje que meus R iguais são minha família. E assim, eu acho que... E é uma coisa que fica para além da residência. Isso. Terminou a residência, eles vão continuar muito próximos da Sim. Com gente. certeza. Os meus são todos próximos até hoje. E além desses colegas, né, assim, entre os colegas a gente tem essa boa relação, a gente também precisa de uma boa relação com os preceptores. Né? Eu acho que muitas vezes não vai depender Não só batam, de nós. não batam de frente com o preceptor. Não adianta. Cara, não faça... A pessoa que vai definir a sua vida, se ela vai ser fácil ou difícil. Não compre essa briga. Não compre Experiência essa briga. própria. Eu fiz isso. Não terminou bem para mim. Não vale a pena. Não. Eu e meu grupo de R iguais, a gente saiu meio como vilões de uma situação. Enfim, não façam isso. Não façam. Sabe aquelas batalhas que não valem a pena? Então. Inteligência emocional, é isso. Inteligência Não façam. emocional, não façam. Então, assim, é importante você também cultivar uma boa relação com seus preceptores. Eu acho que, assim, a gente do Alfa, né, como uma residência nova, a gente teve muita sorte, Sim. né, de ter preceptores que eram acessíveis, né, que nos Muito. permitiram crescer, né, e que nos respeitavam muito e que a gente também respeitava eles muito, né. Isso. No momento de estresse um ou outro, né, a gente... É né, normal, se picar normal. um pouquinho, depois Isso, pede faz desculpa parte, e todo e mundo se fica todo resolve. mundo bem. Mas eu acho que a gente tinha esse acesso Isso. muito bom, né, aos preceptores, de uma forma que a gente conseguiu construir uma boa relação. E que é importante para o crescimento do conhecimento, o crescimento pessoal também, Isso. e que vai além de ser um chefe e um subordinado, né? Ele vai ser seu amigo, às vezes vira amizade, Sim, né? sim, Você leva sim. pro resto da vida Eu aquela falo pessoa. isso, eu falo assim, no primeiro dia de R1, se a gente desse daqui amigo, tudo bem. Seria excelente, né? Não é a intenção do programa, não é essa, mas, pô, a gente tá no ambiente de trabalho, vai Isso. passar 2 anos aguentando a cara um do outro. Isso. Você sabe, chuta aí, qual vocês acham, assim, que é o maior fator durante a residência que o residente experimenta que aumenta o risco dele ter burnout? Vocês fazem ideia? Um ambiente de trabalho estressante, assim, insuportável, que a pessoa não aguente ficar lá. Não. É não? Não. Eu achava que era isso. Eu acho que assim, assim, uma ambiente- dificuldade de relação com a equipe. Não. Não. Os estudos colocam, a maioria assim, muda um pouquinho, né, dependendo de onde você está vendo, mas o que a literatura mais coloca como fator de risco para adoecimento é a falta de sentimento de pertencimento. Eu tava falando isso recentemente. Quando você não consegue se pertencer Se pertencer. àquele serviço, você não consegue se entender como parte de um grupo. Esse é o maior fator de risco para você desenvolver burnout na residência. Isso vai depender dos seus colegas, É. seus iguais, né? Dos Dos seus preceptores, preceptores, da equipe de enfermagem, equipe, de isso. Confesso, Vai além de fisioterapia. todo mundo, né? Confesso que tive É um experiência no ambiente, R1 realmente. assim. É um ambiente. Tive Então, experiência assim, no R1 assim. E a então- vontade Negativa, realmente né? é negativa. A vontade realmente é de desistir, porque você se sente só. É isso. E você não vê objetivo no que você Você tá não- fazendo. não. Você não vê, pra que eu tô fazendo isso Por aqui? quê? Por quê? Por quê? Isso. E eu acho que deixar claro também que a relação com a equipe profissional é primordial, né? Isso. Assim, Pra muito você, profissional. mas principalmente pro paciente, né? Isso, mas assim, você aprender com outras áreas do conhecimento, então assim, com os residentes de enfermagem, residentes de nutrição, as outras áreas, serviço social, Sim. você precisa estar em contato com eles e aprendendo com eles.
Porque às vezes as outras áreas têm até uma ideia de que o médico se sente superior, se sente dono do paciente. E que a gente sabe que às vezes se sente mesmo, né? Acontece, né? Mas assim, não é essa a nossa intenção. Isso, Não. e que não é De o bons melhor médicos. caminho. E não é o melhor caminho que você vai percorrer na residência. Não Com é. certeza. Né? Assim, não é o melhor caminho. Você tem que estar lá, você tem que estar disposto a aprender. E aprender com todos. Isso. Aprender com o paciente, aprender com o acompanhante, aprender com a equipe. Então, assim, se permitam ser aprendizes, se permitam ser estudantes e trocar, né, ter uma relação de troca com todos que você convive. Isso. Uma coisa que eu venho aprendendo muito na vida, nos últimos 1 ano, no R2, é que a gente não pode ter ego. O ego é a pior coisa que a gente pode ter O na ego vida. destrói o médico. Eu já ouvi essa frase e, assim, pra mim é a fase mais... O ego destrói o Isso. médico. E tem um livro pra vocês lerem, viu? O livro do ego. É um bom livro. Vamos deixar o link aqui nos comentários, na descrição, para vocês procurarem aí, se Isso. quiserem. Recomendação. Débora, leitura aí. A gente tem que crescer como pessoa e como profissional. E eu acho que quando a gente cresce como profissional, como pessoa, a gente cresce no profissional também. Eu acho E que é isso esse o caminho. puxa uma outra coisa que a gente ia falar, que é a questão do networking. Sim. A partir do momento que você se posiciona como uma pessoa razoável, uma pessoa que é interessada, né? Uma pessoa que é dedicada pelo bem do paciente, que sabe conviver com a equipe multidisciplinar, com as hierarquias, com as adversidades do serviço público, que é onde a maioria das pessoas vai fazer residência, isso abre portas, Com certeza. né? Acredito que para você tenha sido assim, Sim. para mim, pelo menos, foi desde o internato até a residência R1, R2, todas as oportunidades de emprego, de trabalho, as oportunidades profissionais que eu tive até hoje, elas surgiram de pessoas que eram ou iguais, ou um preceptor, Ou ou um chefe. chefe, Isso. né? Isso. Eu acho que é muito importante também aprender que a residência vai ser um momento de networking. Você Que a é gente um tem que grande usar. palco, né? A Isso. residência é um grande palco para você se mostrar ali como um profissional. bom profissional, um Como um profissional bom interessado, profissional, um isso. profissional que Ético, não né? vai ser perfeito, né? Mas que está em busca de ser o melhor que pode ser. E que sabe né? disso e que e busca sempre. A perfeição é isso. inatingível, né? Eu sempre Isso. falo isso na residência. Isso. É inatingível. A partir do momento que você achar que você é o médico top das galáxias, que você sabe tudo, que você é melhor que todo mundo, na verdade você deve estar bem longe disso. Isso. E ainda tem outro livro, né? Que é de Brené Brown também, que a gente vai deixar sobre imperfeições, né? A coragem de ser imperfeito. Também é muito importante. Eu acho que ajuda a gente a entender todo esse processo. No final das contas, a gente vai... Eu acho que através desse caminho a gente consegue colher os frutos no final da residência, Sim. né? As coisas vão aparecendo, as pessoas vão surgindo, as pessoas vão falando com você, você fica tipo, mas eu não fiz nada. Pois é. Mas só fui eu. Bem, né? É tipo isso, assim. Não é à toa, né, que eu estou aqui no Medicina Retada, né, com 2 preceptores meus. Exatamente. São oportunidades, são pessoas que eu não conheceria Isso. se eu não estivesse fazendo residência. Eu fui chamado lá Então, pro assim, Alfa por um ex-preceptor meu durante a Isso. residência. E assim, a gente é um momento que a gente vai conhecer outras pessoas, que estão num pensamento também alinhado com o nosso. Isso. De tentar ser um profissional melhor, de tentar ser o melhor possível, né? Isso. Então, e as pessoas vão se encontrando no meio do caminho. Mas assim, para além da residência, existem outras oportunidades. Para intensivo, isso, assim, eu vejo que vocês têm isso muito grande. Na clínica, a gente, aqui em Pernambuco, está desenvolvendo bastante, que são as conexões, né? A gente chama dos encontros científicos ou encontros de sociedades, né? Isso. Como é, assim, como é que você vê? Vocês têm a reunião daqui da SOTIP, os Isso. congressos, como você acha, assim, tem essa impressão de que isso também ajuda no networking? O legal da terapia intensiva é que a gente consegue passear por várias áreas. Então, assim, a residência de terapia intensiva hoje tem encontros semanais, que é a reunião da SOTIP, que é da Sociedade Pernambucana de Terapia Intensiva, onde todos os residentes são convidados a assistir aulas de aperfeiçoamento. Então, isso já é um ponto onde a gente vai fazendo um networking entre os próprios R's. E aí, De outros serviços, de né? outros serviços. Então, assim, isso faz com que todo mundo vire amigo, todo mundo vire parceiro, que lá no futuro, quando a gente precisar, a gente vai ter aquele networking entre os próprios residentes. E a gente vai tendo vários congressos, tem congresso de terapia intensiva aqui em Recife, a gente tem congresso de terapia, né? tem o brasileiro, a gente tem outros congressos de terapia intensiva fora, tem um congresso de Vansan, que é lá na Bélgica, a gente tem o europeu, a gente tem o europeu, a gente tem vários outros congressos que a gente consegue ir fazer um bom networking entre a gente.
E além dos congressos de terapia intensiva, o intensivista ele consegue andar por várias áreas. Então, por exemplo, a gente consegue ir para o congresso de cuidados paliativos, que é uma área muito parecido com a importante. gente, né? Nesse sentido. A gente consegue ir para um Isso. congresso de cardio, de pneumo. E eu acho que vem o networking vem daí também, entendeu? E assim, por exemplo, o chefe da residência da gente, ele tem muito isso de networking. Então, assim, ele conhece muita gente e ele traz essas pessoas para conversar com a gente, inclusive sobre gestão, né? Porque o UTI tem muito de gestão, não só da UTI, Gestão hospitalar, né? da gestão hospitalar, a gente gere muita coisa. Então, assim, o chefe da gente, ele traz muito isso do networking, da gestão, e a gente vem aprendendo com ele essa questão, sabe? Então, é bastante importante. E os encontros científicos, né, são importantes na residência, né, mas também a questão de pesquisa, né? Eu acho que é uma coisa que também a residência abre os olhos da gente para isso, Sim, né? muito importante. Para levar... TCR, né? O famoso trabalho de conclusão da residência. Maravilhoso, Mas não super só o TCR, tranquilo. mas eu acho que abrir os olhos para a pesquisa também, para você apresentar nos congressos, para você estar em destaque também nos congressos, seja pernambucano, seja brasileiro, né? E precisa ter um pouquinho de cara de pau, né? Às vezes você fala, meu Deus, mas eu sou residente do primeiro ano, aí vou lá para um congresso brasileiro e vou me meter de perguntar uma coisa na aula lá do cara que é referência. Sim, né? Assim, vai lá, pergunta, depois, se tem vergonha, né? No meio de todo mundo, chega depois e fala, ó, manda um e-mail, assisti tua aula, fiquei com tal dúvida. Porque isso mostra o interesse e às vezes é uma dúvida pertinente e aquele cara vai lembrar de você, né? Em algum momento, essa conexão ela pode ser oportuna, pode criar laços e pode levar para situações, para oportunidades que a gente às vezes nem imagina, né? Isso. Pronto, eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa, assim, que a residência é um momento muito desafiador, que a gente vai passar por muitas dificuldades, mas a gente tem que lembrar também de se cuidar, né? Eu acho que é crescente, né? O aumento de burnout, o número de pacientes, de residentes que viram pacientes, Exato. né? De saúde mental. Então, a gente precisa... Depressão, ansiedade, a gente né? tá passando agora pelo janeiro branco, né? Então, assim, estar atento à saúde mental e sempre ter um tempo para você, ter um tempo de autocuidado. Claro, você não vai conseguir ter o mesmo tempo que você tinha na faculdade, o tempo que você tinha como você trabalhava. Então, assim, você vai ter que adaptar aquilo que você fazia, que você gostava, para o tempo que você vai ter na residência. Mas não deixar de ter momentos de autocuidado. É muito importante. É muito importante. Para cuidar de terceiros, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Isso. Se a gente não tá bem, a gente não vai conseguir dar o melhor da gente também pelo outro. O né? autocuidado pode ser um exercício físico que você faça, pode ser uma skincare que você faça à noite, pode ser uma hidratação no cabelo, pode ser... Sair com os amigos. Pode ser sair. Pode ser uma comidinha ali diferente. Uma comfort food, né? Pegar então, um final de assim, semana que você não estiver evoluindo e viajar. Eu não tenho final de semana, eu tenho um dia. Aproveita. Tem uma hora, aproveita. Certo. Então, assim, aproveita esses pedacinhos, porque eles vão ser importantes para você aguentar a barra da residência. Isso. E, assim, precisa saber também gerenciar um pouco o tempo, né? Uma coisa que, às vezes, eu vejo muita dificuldade é aproveitar aqueles espaços, aqueles gaps ali que você tá, às vezes, sem fazer nada na residência, porque tem momentos que você tá ocioso, jogando conversa fora. Às vezes, se você... Mas a conversa fora, às vezes, é necessária. Mas então, aí você tem que ser inteligente. Por quê? Às vezes, um trabalho que você tem pra fazer em casa, uma apresentação, se você faz naquele tempo, você vai chegar em casa e vai fazer uma coisa muito mais rápida, né? Não, você não vai precisar fazer, ou vai precisar só revisar rapidamente, e vai poder sair com seu namorado, dar uma atenção pra sua família. Eu acho que é um momento de priorizar, né? Priorizar a sua formação, de saber que você vai ter que abrir mão de outras coisas, mas você não precisa abrir completamente, né? Isso. Sim. E aí, lembrando que o estudo na residência é um pouquinho diferente, né? Então, assim, você vai estar muito mais na prática, você vai estar imerso naquilo ali, e você não vai ter, assim, eu vou separar 3 horas do meu dia para estudar. São alíquotas, né? São 15 minutos assim, que surgiu a dúvida ali, pega o celular, pega o computador, pesquisa. E eu acho que uma forma de você aproveitar para estudar na residência, o que eu achei que funcionou para mim, era assim, tá bom, eu tô com tal paciente com tal doença. Eu não vou estudar a doença inteira. Eu vou estudar minha dúvida daquela doença para aquele paciente. Isso. Entendeu? Então, assim, eu fiquei na dúvida qual era o tratamento. Deixa eu dar uma lida aí. O que é o tratamento? Li. Nem que você pegue um doutorando aqui. Vamos revisar aqui comigo. Interno. Ensinar, você aprende muito ensinando. Isso. Você tem uma captação melhor. Então, assim, eu acho que isso é
maravilhoso. Sim. Eu acho que a gente tem que entender, porque isso também é uma adaptação difícil que a gente faz na residência. Como estudar. Como Como mudar estudar. a forma que a gente É. vai estudar na residência. Foi difícil no começo. Porque para você Eu passar, você separa uma tarde. Você Isso. trabalha, você tá na faculdade, enfim. Você tem Isso. uma tarde livre inteira Na para faculdade, estudar. você estuda fisiopatologia, etiogênese, Isso, tudo de uma vez. tudo de um diagnóstico, tratamento. E ali na residência você não vai conseguir Não vai fazer dar E isso. a gente da terapia intensiva faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a gente roda, por exemplo, outras especialidades, clínica médica, anestesia, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, a Demandas minha da residência tem intensiva. isso, a gente tem aula de fisiologia no paciente crítico. Então, é um pouco diferente. É um pouco mais pesado nesse sentido, porque você termina estudando 2 mundos ao mesmo tempo. Mas é isso, é aprender a saber estudar. E na hora que o negócio apertar, aquele negócio da relação com o seu preceptor, é você chegar pro seu preceptor Dizer, e falar ó, a verdade. É melhor do que você enrolar, né? Que a gente sabe quando você tá enrolado, a gente sabe quando você não estudou e quer enganar. Ou quer Dizer, ó, não inventar. deu, tô cansado, etc. A gente pode fazer de uma forma diferente, a gente pode Isso. fazer isso, discutir outro dia. E, assim, na maioria das vezes, as pessoas vão compreender. Se a pessoa não for compreender, é porque ela é... Ela não ia compreender Ela todo não ia jeito. compreender de qualquer jeito. E Eu não aí, queria. volta naquilo que a gente falou. O problema tá nela, não tá em você. E aí Isso. você abstrai. Tá bom, ele vai lá dar o surto dele, você vai balançar a cabeça e dizer, tudo bem, isso não diz nada sobre mim. Diz sobre essa pessoa, que é desequilibrada. Exatamente. Eu acho que a gente trouxe aqui lições muito valiosas, né? Para quem vai começar a residência agora, para quem tá se preparando, tá arrumando a bolsa para entrar no hospital, Pois né? é. Separando a roupinha arrumadinha para ir na primeira semana, a maquiagem. Cheio de sonhos para serem destruídos. Pois é. Não se para serem desesperem, gente. lapidados, né? O segredo é não se desesperar, né, assim, gente? dá Tudo tempo ao passa, tempo. tudo Tudo passa. passa. A residência passa. Dá tempo ao tempo, aproveitar os pequenos momentos e usar todas essas dicas que a gente Isso. deu para vocês. Tentar aproveitar Isso. o caos. E o começo pode ser E difícil, o né? caminho, né? Assim, a beleza do caminho, né? Não é só pensar também que você só vai ser feliz quando você for especialista, porque Isso. se você pensava na faculdade, eu só vou ser feliz quando acabar a faculdade, só vou aproveitar a vida quando acabar a faculdade, só vou aproveitar quando acabar a residência. Chegando aí, você vai morrer e E não aí vai ter você feito morre e nada. nunca foi E feliz. não é. Então, assim, aproveita também o que você conseguir. Aproveite o caminho, Isso. aproveite as conexões que você vai fazer, aproveite o conhecimento que você vai adquirir, porque E assim, às vezes a gente tá lá no meio, a gente nem pensa, mas esses momentos de aperreio, de estresse, que parece que o mundo vai acabar, depois se tornam boas histórias pra gente rir, Sim. lembrar e tirar onda. eu acho que eu ainda não cheguei nesse momento de rir, não. Tá muito recente. Eu acho que a ferida tá aberta Tá ainda. muito recente. Né? E aquele negócio, né? Você lembrar que no começo vai ser difícil, que sua vida muda, né, minha gente? E você sai de um momento X para outro momento Y, onde você, por exemplo, a gente que entra Depois depois de trabalhar, né? A gente perde muito tempo livre. Então, é como se morresse um pedaço da sua vida. Você trabalha mais, ganha menos, leva mais Isso. esporro, é difícil. E ainda responde a outras pessoas, né? E tá sendo testado todos os dias. Todos os Então, dias. assim, você tem que segurar as pontas e lembrar que é para um bem maior Isso. e seguir em frente. E quando terapia, tiver, gente, faça terapia. tiver difícil terapia aí, fale com seus R iguais. Eles são maravilhosos. É eles que vão segurar a barra quando tiver Sai tudo todo difícil. mundo depois da evolução, toma uma cachaçinha ali, todo Isso. mundo chora e tá tudo bem. Isso. Pois é. Então, eu espero que tenha ajudado, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem comentar aqui embaixo. A gente pode ir respondendo no decorrer da semana. Lá, a gente tem o nosso Instagram, que vocês já devem estar Cansado de saber, né? Mas eu vou lembrar novamente, o @medicina arretada, mesmo up medicina e pro arretada. E lá vocês podem trazer um pouquinho essas dúvidas de como é ser residente, como se preparar, quais são as dificuldades que vocês estão passando como residente. Podem mandar lá na DM pra gente. Podem desabafar com a Pode gente. desabafar, não É. tem problema. A gente vai estar lá pra ajudar, tá certo? Sigam também o Instagram dos meninos, né? Do Intensive-se, o @Intensive-se, né? Isso, Débora? Isso. Eles vão falar lá de medicina intensiva, etc. Espero a gente poder trazê-los novamente em algum momento pra gente falar sobre algum tema da intensiva, que eu sei Vamos que sim. vocês são top, né? Queria agradecer mais uma vez Eu que agradeço. a presença, o tempo de estar aqui com a gente. Acho que foi muito valiosa a experiência, o ponto de vista. E
É isso, gente. Gostaria de mandar um beijo, falar alguma coisa pro pessoal de casa, Débora? Qual a mensagem final? Uma frase que você pudesse dar, Uma frase. uma frase que a pessoa fosse levar desse podcast, o que foi mais importante. A frase para o início da residência é: não se desesperem, vai dar certo. Hashtag não se desesperem. Hashtag não se desesperem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais esse episódio, mais uma semana. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais episódios do Clube Arretado. Um cheiro e tchau! Tchau, tchau!